Semana passada, a Eletrobras foi privatizada por em torno de 30 bilhões de reais e tem vários detalhes, várias coisas pra gente entender, porque, como tudo na vida, você tem o lado bom, o lado ruim e o lado feio. Vamos entender os principais detalhes, as principais coisas que aconteceram aqui. Roda a vinheta. E eu sei que eu tô meio rubinho no assunto aqui, desculpa, mas essa semana passada eu tava viajando pra todos os lados do Brasil. Eu fui até pra Teresina lançar candidato lá, então desculpa pelo vacilo aí. Mas vamos entender o que tá acontecendo aqui, essa privatização da Eletrobras. Primeiro, por que eu tô falando privatização? Porque o que aconteceu, na verdade, foi uma capitalização. Ações da empresa foram vendidas e o dinheiro foi pro caixa da empresa, que a empresa agora vai usar. Aí você fala, não, peraí, não foi um pila pro caixa do Estado? Não. E, inclusive, o Estado continua acionista da empresa. Inclusive, com 45% da empresa ainda está na mão do Estado brasileiro. Então, quem comprou ela ainda é sócio do Estado brasileiro. Então, não é como se a empresa tivesse sido passada completamente para controle privado com o dinheiro indo para o Estado. Vamos entender essa diferença aqui, tá? Então, vamos começar pelo lado bom. Como eu já falei antes, vamos explicitar aqui. O dinheiro não foi para o Estado brasileiro. Isso é uma coisa boa porque, assim, tem um negócio que eu falo que é importante. Você tem que tratar o Estado como um drogado que perdeu o controle. Ele vai, sim, vender as paradas da casa dele, ele vai bater na avó, ele vai pegar qualquer dinheiro e ele vai transformar em droga e fumar, ok? E não tem o que fazer. Então, mas não foi dinheiro pro Estado. Que bom, porque imediatamente ia virar compra de voto. Alguma lambança ia ser feita com isso. Você ia virar... É só ver o que tá acontecendo agora nos municípios e nos estados. Teve todo um caixa gigantesco que foi encontrado lá, que foi roubado pra lá, né, porque imposto é roubo, de aumento de arrecadação por causa de inflação, de aumento de arrecadação por causa do aumento do preço base de combustível, eletricidade, etc., que aumenta o faturamento de ICMS em cima, porque a alíquota continua a mesma, mas a base aumentou, então aumenta o valor, de resto do Covid, etc., de formas que estados e municípios têm 500 bilhões de reais de caixa agora para gastar. E aí você pensa, o que eles estão fazendo? Eles estão investindo em infraestrutura, coisas importantes? Ou eles estão cortando impostos? Não, eles estão transformando em despesa corrente, folha. E estão fazendo um monte de coisa para comprar voto, tá? Estão recheando todos os estados de obra agora porque a eleição eles estão comprando voto. Então não são coisas que são produtivas, não, estou colocando aonde votos precisam ser comprados. Então o fato de que o dinheiro não foi para o caixa do Estado é possivelmente um dos melhores pontos dessa parada inteira, ok? Segundo ponto, e um ponto que é um pouco mais indireto, assim, acho que as pessoas não pensam tanto sobre isso, mas a Eletrobras não está mais no controle do Estado. Então, quando você vai investir em geração de energia elétrica no Brasil, não tem mais um player no mercado controlado pelo Estado. Porque se você vai entrar nesse mercado, você fala, vou tentar competir, você tem que pensar assim, eu tô competindo com o cara que faz a lei. Então, obviamente isso aqui não vai ser uma competição justa. Obviamente isso aqui tem uma porrada de riscos, porque se eu começar a causar uma complicação pro cara e tudo mais, eu tô competindo contra, o STF. Você tá louco? Isso afasta certos investimentos. Não que tornem completamente inviável, mas afasta. Não que também agora tenha virado um completo livre mercado e tudo mais. Longe disso. Mas você não tem mais uma empresa controlada pelo Estado ali dentro. Isso é uma coisa boa. Outra coisa boa que aconteceu foi que nós tivemos o funeral de uma narrativa. Também que... Não que fatos sejam incômodos para narrativas. Geralmente mentiras conseguem se sobrepor a verdades porque não é sobre a veracidade do que está sendo falado, e sim sobre o volume, a estridência e a quantidade de pessoas mentindo. Esse é o mundo real. Mas... aqui possivelmente já uma narrativa. Porque a esquerda vem falando, mas estão sucateando para privatizar, estão destruindo as empresas, venderam por preço de banana. Geralmente você responde isso com, então você não comprou por quê? Está barato. Mas, aqui em específico, a gente tem no caso da Eletrobras um negócio bem legal. Qual era o preço da ação no governo do PT? No governo da Dilma, ali, 13, 14 e tal, o valor da ação era em torno de R$10 ou menos. Inclusive, depois da reeleição da Dilma, o valor de ação da Petrobras chegou a R$6,50. Só o impeachment
Só o impeachment. Porque, assim, quando começou a pegar o negócio, subiu de volta um pouquinho para em torno de 10. Mas ali, quando marcou, cravou, ela será defenestrada, só o impeachment subiu de 10 pila para 26 o valor da ação da Eletrobras. E de lá para cá, muito mais por causa das expectativas futuras e tudo mais, algumas reformas, algumas coisas colocadas no Brasil, o valor da ação foi para 42. E é o valor que foi vendido. Inclusive, a oferta mínima era muito menor, teve muito mais gente querendo do que tinha coisa para ser comprada. Isso foi uma coisa boa, né? Mostra um certo interesse pelo Brasil. Mas aqui já é uma narrativa, porque assim, não, sucatearam a empresa. Sucatearam na Dilma, pô. A Dilma fez a ação dessa porcaria valer R$6,50. Foi vendido por 42. Então, se alguém sucateou isso aqui, foi o PT, foi a Dilma. Então, quando a esquerda vier e vão vir nessas eleições falando porque o governo destruiu as empresas e vendeu por nada, eles estão prejudicando as empresas. Você lembra e fala, quem fez isso foi vocês. Como, na verdade, boa parte das coisas que a esquerda vai criticar, você vira e fala, mas cala a boca, tu fez pior. Não quer dizer que o que tá errado aqui tá certo. Só quer dizer assim, você não tem a menor envergadura moral pra falar um fiapo sobre isso, cale-se, vá pro seu canto. E de preferência, não volte, ok? E eu vi algumas pessoas perguntando assim, mas Rafael, mas peraí, será que não é meio perigoso você entregar o controle de uma empresa e daí pode ser, tipo, acionistas estrangeiros ou tudo mais, ou pessoas privadas, né? Não tá na mão do Estado e tal, porque tem esse negócio de controle e tal. E assim, vamos falar sobre o mundo real, tá? O mundo real é o seguinte, a empresa e a sua geração de energia, seus geradores de energia, suas usinas e suas linhas de transmissão ainda estão no Brasil. Então, por mais que alguma empresa estrangeira tenha o controle acionário dessas empresas, tenha o controle financeiro no papel, o Brasil sempre pode fazer uma coisa que a gente, lamentavelmente, tem um histórico, que é virar pra essa galera e falar, não. Então, eles não têm realmente controle. É que nem assim, não, porque se a gente vender as terras do Brasil para estrangeiros, então estrangeiros terão controle das terras agricultáveis do Brasil. Eles vão pegar o terreno, botar num container e levar para a Rússia? Não, ela vai continuar aqui. Então, no fim das contas, fica sob controle, em última análise, das Forças Armadas do Brasil. O que, eu não tô dizendo que isso é bom, eu não tô defendendo isso, eu só tô falando que isso é uma consideração. Então, assim, às vezes a galera fala, mas vai estar em controle estrangeiro. Como se acionistas franceses e alemães fossem comprar a empresa e falar assim, vamos desligar! Desligamos! Tipo, não, eles não têm como fazer isso. E nem faz sentido, mas, entendeu? Tem lógica. Em última análise, está sob controle do Brasil, o que é uma coisa que desvaloriza a empresa, né? Porque está sob o controle do Brasil. Agora, acabou a alegria. Sobre o lado ruim. Quer dizer, não que tivesse muita alegria no Brasil em primeiro lugar, né? Mas aí, se você concorda comigo, vai lá ver a SET. Se você quiser sair do Brasil, se você quiser pagar menos impostos, você pode ligar pra gente na SET, que é uma empresa que eu tenho que dar consultoria de internacionalização. Se você quiser sair do Brasil porque você cansou desse troço aqui, você pode ir embora. Mas enfim, o link vai estar lá na descrição. Isso posto, a parte ruim. Uma das principais partes ruins é que o Estado continua acionista na empresa. 44%, 45% ainda é do governo federal. Então, assim, não é, entregaram nas... Cara, Brasil, eu ia falar a gente, mas não é a gente. Políticos ainda controlam ali quase metade da empresa. O que, aliás, voltando no argumento anterior, porque vai estar no controle de privados ou de estrangeiros. Cara, a opção é estar no controle de político, porque às vezes a galera fala assim, tá no controle do Estado e do povo. Não. Está no controle de políticos. Tanto que se você quisesse falar assim, não, vamos colocar o controle da empresa na mão do povo. Tá bom, faz o seguinte, pega as ações e distribui pelos os CPFs do Brasil. Está na mão do povo brasileiro. Fim. Isso seria de verdade. E eu não tenho problema nenhum se essa for a ideia. Sabe? Eu não tenho nenhum problema com alguém se candidatar à presidência falando assim, eu quero pegar todas as estatais, ok? E a gente vai distribuir as ações delas com os brasileiros. E vai estar na mão do povo. E não mais na mão do governo federal. E quanto vocês vão cobrar? Nada, porque eles já pagaram por isso. Eu teria zero problema com uma ideia dessas, ok? Agora... O Estado continua sendo um acionista muito pesado dentro da empresa e isso significa que, também um outro lado ruim potencial, que um governo pode assumir a presidência aí
e falar, vou recuperar o controle da empresa. Ordeno todos os fundos que o Estado tem, e o Estado tem uma porrada de fundos, uma porrada de coisa diferente, não só os que ele controla, mas os indiretamente, os fundos de pensão de estatais, essas coisas, ordeno todos a comprarem ações da Eletrobras, de maneiras que, eventualmente, nós chegamos em 50% ou mais de ações e nós retomamos o controle. E aí eu sou acionista majoritário de novo. Como você está ali em 45%, é relativamente fácil você fazer isso ao longo de 1 ano, 2, mas vai empurrar um preço para cima. Sim, mas um governo que faz isso vai se importar com coisas como, assim, custos ou consequências? Claramente não. Inclusive, um governo desses iria reduzir o valor da empresa só por existir, o que faz com que fique mais fácil fazer esse tipo de coisa. Então, assim, se o Estado estivesse sendo com um controle acionário, sei lá, 10, 20%, ia falar, bicho... muito difícil eles conseguirem na cara fazer isso, a não ser que eles destruam o valor da empresa completamente para 2 pila, e aí talvez, ok. Agora, existe esse risco aí. E o outro problema é que, apesar da capitalização da empresa e da perda de controle estatal em cima dela, nós ainda estamos na estrutura regulatória, institucional e tributária brasileira. Pouquíssimas coisas, realmente pouquíssimas coisas foram feitas dentro dessa discussão toda para tornar o Brasil mais atrativo para investimento em eletricidade, ou transmissão, ou o que for. Obviamente, nós vamos ter uma longa lista de políticos se candidatando à presidência, não só agora em 2022, mas no futuro, falando, vamos desfazer isso aí tudo. E existe um risco de fato, eles desfazerem. Então, assim, lamentavelmente, ainda estamos no Brasil. Isso posto, temos o bom, o ruim e o feio. O feio disso aí tudo foi que, primeiro, teve um negócio que eu nem saquei, até o Luan me falar isso, né, que é o nosso editor-chefe. Foi permitido que pessoas usassem o seu FGTS para comprar ações da Eletrobras. Então, assim, não, FGTS é porque você é um irresponsável, estúpido, que não sabe pensar no seu futuro. Então, o Estado tem que confiscar parte do seu salário e investir em moradia, coisas de baixo risco e tudo mais, porque você é um idiota. E você não pode controlar esses fundos. Certo? Não, o Estado decide no que vai investir. Você fala, não, é uma aposentadoria compulsória, uma poupança compulsória, mas pelo menos eu poderia decidir no que vai ser investido. Não. Tu é burro demais pra isso. O Estado considera você o estúpido funcional. Mas, se for, né, no interesse do Estado, nós estamos fazendo uma capitalização aqui. Nisso aqui nós autorizamos. Então, você pode comprar a Eletrobras da gente. Nós consideramos você burro demais para investir em ações, ou fundos, ou títulos, o Estado vai controlar isso para você. Mas, quando eu tô vendendo, aí pode. Cara, eu não... eu sei lá, cara. E você não pode sacar, né? Agora, isso posto, o feio disso tudo, da capitalização da Eletrobras, foi que durante o trâmite da lei, porque o que aconteceu? Veio uma medida provisória do Guedes que capitalizava a Eletrobras, né, fazia tudo. Essa medida provisória vai para uma comissão especial dentro da Câmara, onde deputados decidem o que vai ser de fato a lei, eles podem emendar as coisas, eles podem colocar as coisas novas, eles podem fazer um substitutivo geral e mudar o texto inteiro. Nesse processo dessa comissão, uma porrada de jabutis foram colocados. O que é o jabuti? É um negócio que não tem nada a ver com a lei. Ou que não tem quase nada a ver. Ou é só uma conveniênciazinha. Então, várias coisas foram colocadas, criando obrigações, criando proteções de mercado e várias coisas. Qual é o impacto completo, total, financeiro disso? Você vê uma porrada de conta por aí. Eu já vi número de 10 bi, eu já vi número de 84 bi que vai ser pago. E quem que vai pagar isso? Bom, em última análise, você. Seja na conta de luz, seja em alguma coisa que o governo federal vai ter que entrar fazendo, sei lá. Seja em perdas por falta de competição, e aí é mais difícil de calcular, por isso que você vai ver números diferentes. Seja, vai ter uma obra que vai ter que ser feita daqui 5 anos. Então quanto que vai custar? Sei lá, bicho, eu não sei quanto que vai custar uma caixa de ovo daqui a um mês, vou saber quanto vai custar um gasoduto daqui 3 anos passando no meio da Amazônia, sei lá, cara. Então, existem discórdias. Agora, várias coisas foram colocadas. Eu vou citar algumas, porque se a gente for citar todas, primeiro, eu posso ter uma perda de audiência considerável por causa de suicídio. Segundo, vai ficar muito longo, mas principais. Obriga a contratação de termoelétricas, então tem que ser criadas, tem que ser construídas
termoelétricas, inclusive ele diz aonde, e elas estão colocadas onde não existe nenhuma infraestrutura de gás. Então, indiretamente, obriga-se a construção de gasodutos gigantes pelo Brasil para levar gás para termoelétricas que estão em lugares que não faz o menor sentido elas sequer existirem. Seria mais fácil colocar linhas de transmissão. Por que isso está lá? Bases eleitorais de deputados. Enfim, esses deputados, vários deputados conseguiram se inserir nessa comissão e, com isso, conseguir mamatas para a base eleitoral deles, para a região deles, para grupos de doadores e tudo mais. Isso aconteceu, ok? Outra coisa. Tem reserva de mercado para contratação de pequenas unidades de produção hidrelétrica. Se você pode ter pequenas produções de energia hidrelétrica, mas a lei diz, não pode competir com isso. O que volta a um negócio que eu falo, que o Brasil é um estado de bem-estar corporativo. Às vezes a galera fala assim, o Brasil é uma social-democracia. Bom, no papel, algumas pessoas podem até dizer que sim, ou argumentar isso, e talvez a ideia de alguns criadores fosse isso, mas na prática, o Brasil é um estado de bem-estar corporativo. A lei existe para dizer, existem certas corporações que têm o direito de sempre estarem bem, e você tem o dever de bancar elas. E quando elas tiverem alguma dificuldade, você tem que se ferrar para elas se darem bem. Porque elas têm o direito de nunca ter um problema. Por exemplo, o funcionalismo público. Ele não precisa trabalhar, ele não pode ser demitido, ele tem a aposentadoria dele lá, e é isso aí. E você tem que pagar isso, e quando eles decidirem parar tudo porque eles não querem fornecer os serviços, porque eles estão em greve, você fica sem, acabou. Então, por exemplo, esse é um exemplo do estado de bem-estar corporativo, essa reserva é um exemplo disso. Outra coisa também, estado de bem-estar corporativo. Demitidos terão que ser realocados em outras estatais. Não, porque a empresa privada, a iniciativa privada comprar, então eles podem demitir uma galera que, então, pelo jeito, não era necessária. Então, mas eles não podem perder emprego. Aí você fala, calma, mas esse cara já não era necessário, então você vai colocar ele... Tipo, ele já estava numa empresa de eletricidade, certo? Onde ele já não era necessário, já não estava encaixando. Agora você vai ter que encaixar ele em outro estatal, nada a ver, que ele talvez não foi nem treinado para isso, ou só porque o cara não pode perder o emprego. Mas a gente já tá concluindo por definição que esse cara não presta pra nada. Tá bom. Vai ficar na nossa conta aí. O operador do sistema elétrico do no Brasil, na Eletrobras, tem que ser aprovado pelo Senado. Imagina isso, você tem uma empresa privada e fala, eu quero contratar esse cara. Aí os políticos falam, né? Então vamos ter que fazer uma reunião antes. Você tem algumas maluquices desse tipo que encarecem toda a estrutura depois, isso vai dar uma conta aí de dezenas de bilhões de reais que nós todos vamos pagar. E, inclusive, não tinha nenhum motivo por que isso precisava ser aprovado. Durante a votação, porque, vamos lá, trâmite legal. No fim dessa comissão especial para a discussão desse MP, tem uma votação. Tem um novo relatório dessa lei, né? Veio o MP de um lado, passou na comissão, saiu o outro. Nós podemos aprovar ou reprovar esse relatório. Se ele for reprovado, o processo morreu. Não, volta para a MP antiga. Então ela segue para ser votada no plenário. E a MP antiga era do Guedes. Era só o governo ter orientado a votar contra o relatório, o que retornaria a MP do Guedes. Que foi o que o Novo fez, inclusive. O Novo votou contra o relatório. Falou, isso aqui ficou um lixo, tá horrível. Parabéns, nota dó. Agora, aconteceu que existia um acordo para aprovar o relatório. E depois, inclusive, soltaram a fake news de que o Novo votou contra a capitalização e privatização. O que, assim, é mentira. Mas, bom, fazer o quê? Era só ter feito isso. A gente poderia ter voltado para a do Guedes, que era muito melhor e aprovado isso. Mas não teve vontade política para fazer isso. Né? E nós estamos nessa situação agora. Mas como eu falei, isso aqui é o principal e ainda assim dá um vídeo de 20 minutos, é bastante coisa pra gente abordar, tem mais uma porrada de detalhes aqui, mas acho que a gente pode parcelar esse lamento ao longo dos próximos 10 anos e entendendo as consequências disso. O problema é que deu pra esquerda um argumento de a conta de luz vai subir porque privatizou, e de fato pode subir por causa desses penduricalhos colocados aqui, então você tem que ficar explicando um monte de coisa e até você explicar, os caras já berraram 35 vezes que sucatearam, privatizaram e por isso precisam voltar o Lula, porque aí vai baixar o preço de novo, porque o povo e... Quero ver vencer essa discussão. Fazer o quê? Mas pelo menos foi pra vala. Acho que ainda assim vale. O que também é política, né? É o que o Estado faz. Ele quer carcar a maior quantidade de porrada em você, mas que você ainda pensa... tá bom. E o Estado maximiza isso
mas para ficar abaixo do limite onde você surta e derruba a casa, né? Então, quando a galera disser que o Estado brasileiro é ineficiente, eu discordo. Ele é muito eficiente. Ele consegue colocar todas essas contas em cima de você, e ainda assim só ele fala... Mas entre essas duas coisas, fazer o quê? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.